Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Bom, galera, vamos atualizar as últimas informações aqui no nosso canal no Uber Só por Deus, pós a manifestação que aconteceu principalmente aqui em São Paulo, em todo o Brasil teve manifestação, e a gente precisa esclarecer alguns pontos, né? A gente vimos que muitos motoristas aderiram, né? Influenciadores, aqueles que tinham influenciadores que estavam lá para gravar vídeo, conteúdo, mas tinha uns que também estavam lá fazendo a sua parte, né? Reivindicando, cobrando, viu? O Marcos Fernando estava ao vivo, tinha mais um monte de gente aí que estava ao vivo, mas tem aquele dispositivo que estava lá mais para gravar vídeo com seus drones, né? Drones, inclusive drones, alguns até ganharam drones da 99, isso mesmo, da 99, você acredita? Já postei aqui no canal, já falei até quem foi o influenciador aí, inclusive tá com uma conta aí da Uber ativada, né? Tinha sido excluído anos atrás, bloqueado, excluído e aparece do nada, né? Trocou de carro. Será que a conta tá no nome ou tá usando uma conta fake aí, amigão? É você mesmo, influenciador. Você acha que a gente é bobo, né? Fica cutucando a gente não, que a gente joga todo no ventilador, viu? A gente sabe de tudo aqui. Que essa conta que você tá rodando aí não é sua. Essa conta, eu acho que até o carro não tá no seu nome. Você não adianta trocar de carro, não adianta fazer outra conta fake. Que essa conta pode ser do seu irmão também, a gente sabe. É muita coisa, né, que a gente pode jogar no ventilador. Mas o assunto não é você, o assunto é sobre Augusto Coutinho, tá? Eu vou trazer aqui sobre Augusto Coutinho. O que ele falou hoje, nesta manhã, em uma entrevista, né, exclusiva, ele falou tudo o que ele queria, soltou o verbo, inclusive ele está muito chateado e está muito bravo com o Boulos, né, o ministro aí do Lula, ele está muito chateado, muito bravo. Ele, o ministro Luiz Marinho, que é o ministro do trabalho, que deveria estar do lado do trabalhador, não, está do lado das plataformas. Lembra do Luiz Marinho? Aquele mesmo que falou que se a Uber quiser que vá embora, porque nós temos o Correios, os Correios tá aí para fazer um aplicativo. Meu Deus do céu, é cada uma que a gente vê falar aqui. Mas sem lero-lero, né? Vamos deixar de conversa furada, conversa fiada e vamos falar o que interessa. Eu vou deixar para vocês aqui uma parte da entrevista, depois eu quero saber a sua opinião. Comente, participe, compartilhe nos grupos de WhatsApp, hype o vídeo se você puder, deixa aquele like, se inscreva no nosso canal. E eu separei o trecho na íntegra, o que o Coutinho falou, o relator, que retirou o processo com medo, né, do populismo do governo, que agora é um ano eleitoral, ninguém quer se prejudicar. Eles jogam, é assim, né? Sindicalista é assim, eles jogam do lado da empresa e ao mesmo tempo jogam do lado do funcionário, né? Do trabalhador. Eles não querem perder a boquinha do funcionário e nem aquela boquinha da empresa. Então eles jogam dos dois lados, é o que eles sabem fazer de melhor, principalmente esse governo. Beleza? Então comente aí, participe, deixe seu like mais uma vez. Vou pedir para vocês hypar o vídeo, é muito importante, ajuda muito. Aqui a gente não pede Pix, né? Pix Dog. Aqui a gente não pede Pix para cachorro. Aqui a gente não pede nada. A gente só pede para que você compartilhe e deixe aquele like. E não fica cutucando não, viu, amigão? Você é de Minas, senão eu solto bastante coisa que a gente sabe, tá? Essa conta é fake. A gente sabe. Bom, vamos aqui ao trecho do Coutinho. Segura aí. O governo agora se opõe ao projeto dos trabalhadores por aplicativos, como nós já destacamos aqui, por entender que a matéria como está favorece as plataformas. O nosso entrevistado agora é o deputado Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco, relator da proposta que regula os serviços de transporte remunerado. Tudo bem, deputado? Como sempre, muito obrigado por atender a Jovem Pan. Boa noite, bem-vindo. Ô, Tiago, muito prazer, um prazer atender a vocês, a todos os telespectadores da Jovem Pan, para que a gente possa conversar um pouco sobre esse tema, que é um tema de fato importante e que alguns pontos aí precisam ser melhor esclarecidos. Eu vi há pouco a reportagem do Matheus, eu acho, que tratava aí de alguns pontos que eu acho que a gente pode, aí no decorrer da nossa conversa, a gente tirar as dúvidas e trazer a verdade sobre cada um desses pontos. Perfeito, deputado. E justamente nesse ponto que o senhor está falando, em relação a essa possibilidade de dar mais força para os aplicativos, para as empresas, para as Big Techs. Bom, esse é o discurso do governo. Como é que o senhor destaca isso? Como é que o senhor rebate isso eventualmente, deputado? Não, isso primeiro é uma falácia e uma postura unicamente política do ministro Boulos. Né? Ele segura, por exemplo, essa questão do valor mínimo de R$10 mais um adicional de R$2,50 por quilômetro. Isso em São Paulo talvez pudesse ser até aceitável, mas para o resto do Brasil não é. Para você ter uma ideia, Tiago, se assim for aplicado, e por exemplo você comprar um sanduíche de R$20 e tiver a uma distância de 10 quilômetros a lanchonete da sua casa, esse sanduíche vai chegar na sua casa por R$40, R$20 de frete.
Então, eu tenho certeza de que isso é um número impactante. Você duplicar o valor em cima do que você vai receber. Isso, com certeza, vai fazer com que, muitas vezes, a pessoa, ao invés de pedir o sanduíche, ele faça um sanduíche de queijo em casa e não peça. Então, existiu, na verdade, uma reação muito grande. A gente tem de tratar esse tema com muita responsabilidade, sem populismo e, acima de tudo, pensando também no consumidor final. Nós temos aí mais de 120 milhões de pessoas que fazem uso dos aplicativos. E a gente não pode penalizar essas pessoas. Elas não podem sentir, ou seja, ser penalizada por uma decisão. Então, o que é que a gente fez? Primeiro, agora, se é a posição do governo, é a posição de não avançar com essa matéria, a gente não tem problema. Eu falei com o presidente Hugo Mota, nós vamos tirar essa matéria da discussão. O governo, ou seja, o ministro Boulos, defende esses R$10 mais tal, ele tem que mandar um projeto de lei aqui para casa. Ele manda um projeto de lei e ele vai arcar com as consequências perante o consumidor. Porque tem que se lembrar que o Brasil não é só a cidade de São Paulo, que é a cidade mais rica do nosso país, mas o Brasil tem diferenças enormes e diferenças econômicas também. E cidades mais pobres, cidades menores, usam aplicativos e gostam também dos aplicativos e têm direito a usá-los, né? Então, na verdade, eu estou agora desafiando o governo, ao ministro, que ele apresente essa proposta que ele fez para que o Congresso se debruce e vote. Porque aí as consequências desse preço, ele vai explicar, o presidente da República vai explicar à população por que encareceu os aplicativos. Deputado. Outro ponto Deputado. que foi aqui... Deixa eu só passar para a Denise Campos de Toledo, para o senhor também acrescentar os outros pontos. Nós temos algumas dúvidas ainda pendentes, né, Denise? Exatamente. Deputado, eu queria saber se não tem como conciliar isso com relação às plataformas, que a gente percebe que os motoristas também estavam insatisfeitos com esse projeto que estava em tramitação e eles questionam o quanto de remuneração que fica com as plataformas. Esse não é um questionamento apenas por parte do governo. Não teria como reduzir essa participação, ter uma maior transparência do quanto que se paga para cada um deles, para que haja uma execução mais satisfatória do serviço? Denise, esse ponto da transparência tem no projeto. O projeto deixa claro o quanto o trabalhador vai receber, o quanto a plataforma vai ganhar de intermediação. E o projeto fez mais o seguinte: existe de fato, e é real, uma grita muito grande dos trabalhadores, que às vezes a plataforma ela abocanha mais de 50% pela intermediação, o que é um absurdo. O que é que nós fizemos? Nós fizemos um máximo de 30%. Não é uma tabela de 30%. Eu visitei e andei em outros países do mundo, conheci experiências bem-sucedidas e mal-sucedidas. E aonde a gente pôde ver, ou seja, a taxa de remuneração dessas empresas, ela gira em torno de 25% a 30%. Isso é um pouco do mercado. A gente está limitando por cima, não estou limitando por baixo. Então, essa questão atende completamente aos motoristas. Outra coisa que foi falado aqui há pouco, a questão previdenciária. Eu vou dar um exemplo. Não terá trabalhador no Brasil, não teria trabalhador no Brasil que, para ter incorporar a Previdência Social do país, pagasse tão pouco. Para dar um exemplo, por exemplo, se um trabalhador de aplicativo, ele, no final do mês, ele arrecadasse R$3.000, ele pagaria de contribuição previdenciária R$60. Ele pagaria 2% do bruto, 5% do que é só mão de obra. Então, enquanto as empresas pagariam 20%. Sabe quanto paga uma empregada doméstica no Brasil? 15%. Sabe quanto paga um profissional autônomo no Brasil? 20%. Então, falar da questão previdenciária ou está mal informado, ou está mal intencionado, ou está a serviço de alguém, exatamente para inviabilizar o andamento desse projeto. O nosso projeto, ele trazia a previdência a esses trabalhadores a um custo muito baixo. Ele trazia seguro de vidas e seguro de acidentes, que eles não têm hoje. Ele trazia transparência algorítmica. Ele trazia o trabalhador, ele poderia negar uma corrida, já que ele é um trabalhador autônomo, ele não é obrigado a aceitar. Hoje ele é. Se ele não aceita uma corrida, ele é penalizado pela plataforma. Mas, enfim, eram avanços enormes. O que observou foi esse posicionamento extremamente político e demagogo do ministro Boulos, né? Não pensando no encaminhamento de uma coisa que era importante. Agora, cabe ao governo cuidar da previdência desses trabalhadores, enviar um projeto aqui para casa, cabe ao governo pegar e mandar esse projeto que ele diz do valor mínimo de R$10 mais R$2,50 por quilômetro rodado. E vale ele, e tem que explicar à população o custo do que vai acontecer com isso e o que vai acontecer nas cidades menores também. Então, na verdade, a gente tratou isso com responsabilidade, a gente atendeu a todos, nós fizemos 13 audiências públicas. Recebemos a todos os trabalhadores, a todas as empresas, recebemos todos eles. É natural que é uma matéria acessível, é uma matéria que no mundo todo ela vem sendo regulamentada. Mas para você ter uma ideia, Denise e Tiago, na Espanha, por exemplo, eu estive lá para conhecer, eles regularam demais. Eles fizeram e criaram o vínculo empregatício. Os trabalhadores hoje
estão na rua pedindo para desfazer a lei que foi feita. Só em Madrid, você teve a diminuição de 25 mil postos de trabalho de trabalhadores em virtude de uma lei que foi mal feita. Então, na verdade, a gente precisa, e foi a única coisa que eu quis, é ter responsabilidade nisso, e a gente teve responsabilidade quando a gente fez essa previdência tão benéfica para o trabalhador, porque eu fiz conversando com o ministro Marinho, eu fiz conversando com o ministro Volney Queiroz. Então, a gente teve cuidado para não fazer coisa irresponsável e depois o governo pagar uma conta previdenciária. Agora, o que a gente viu, lamentavelmente, por parte do governo, e leia-se, ministro Boulos falando em nome do presidente, ele dizendo e defendendo essa tese, que essa tese ele precisa defender e mandar um projeto para a Câmara e justificar aos brasileiros o aumento do preço que haverá para o consumidor final. Então é isso que a gente faz. Agora, o projeto aqui, só para encerrar, o projeto aqui, de minha parte, ele não vai ter avanço. Eu conversei com o presidente Hugo Mota, não adianta, a gente fez um projeto que a gente discutiu, trabalhou, tentou avançar, trazer melhorias para os trabalhadores. Os trabalhadores não querem, ou estão movimentados, ou estão manipulados, ou estão não sei o quê, por muitas pessoas, eu não sei o que tem por trás disso, de interesses de que essa matéria não avance. Mas a questão e o fato é que ela não vai avançar, vem eleição por aí, é uma matéria sensível, muitos dessas pessoas, desses líderes aí, são candidatos a deputados, então ela não vai avançar mais. Então o governo, é chegada a hora que tem essa responsabilidade, diz que quer cuidar do trabalhador, que manda o projeto para cá e que a gente vote esse projeto. E aí o trabalho que a gente fez serviu para debater, mas esse trabalho não vai avançar. E para você ter uma ideia, Tiago, só para finalizar, hoje eu recebi todas as centrais sindicais do Brasil, todas as centrais, CUT, Força Sindical, CGT, aqui no meu gabinete, apoiando o projeto, dizendo que fazia críticas em algumas coisas ao projeto, mas apoiava porque via que era importante. Mas agora, isso já é passado, o projeto não vai avançar, o presidente Hugo Mota vai tirar de pauta e a gente não vai tratar desse assunto mais esse ano. Deputado Augusto Coutinho, mais uma vez, obrigado por atender a Jovem Pan. Volto sempre, a gente continua sempre dando destaque para esse projeto e, claro, o trabalho da categoria. Muito obrigado, até a próxima. Um abraço, muito obrigado. É claro, os microfones da Jovem Pan abertos também ao governo para os esclarecimentos. Recentemente entrevistamos o ministro Boulos para falar sobre esse projeto e a gente continua acompanhando se vai ou não vai tramitar nesse momento.